Olá a todos, hoje falamos de uma ferramenta de gestão, a análise SWOT. Assim definimos como tópicos a matriz SWOT, os elementos de uma matriz SWOT e terminamos com um exemplo prático. Começamos então a falar da matriz SWOT. Na videoaula 14 falamos um pouco sobre estratégia e a sua evolução. As teorias desenvolvidas ao longo do tempo contribuíram para o progresso do conhecimento na área da gestão, fornecendo respostas sobre como as organizações devem ou estabelecer vantagens competitivas sobre os seus concorrentes. Com este novo conhecimento surgem novos modelos e instrumentos estratégicos como a análise SWOT. A gênese desta matriz de análise estratégica está relacionada com a publicação do livro Business Policy, da autoria de 4 professores da Harvard Business School. Nesta obra ficou patente que a estratégia não era mais do que um resultado de um processo contínuo de avaliação e seleção de alternativas entre as suscetíveis de assegurar a melhor adequação entre os pontos fortes e fracos da organização com as oportunidades e ameaças provenientes do meio envolvente. SWOT é um acrónimo, pois resulta da junção das palavras de inglês Strengths, pontos fortes, Weakness, pontos fracos, de uma organização com as Opportunities, oportunidades, and Threats, ameaças. Demonstramos aqui uma representação exemplificativa gráfica de uma matriz SWOT, em que nós em cima temos os fatores ambientais e ao lado nós conseguimos ver a análise ambiental, em que nós distinguimos o ambiente externo com o ambiente interno. Dentro do ambiente interno nós podemos focar os pontos fortes e fracos e no ambiente externo as oportunidades e ameaças. O recurso a esta ferramenta permite o desenvolvimento de uma estratégia empresarial através das conclusões retiradas das análises externas, oportunidades e ameaças e internas, pontos fortes e fracos. Permite uma visão integrada do ambiente externo, as envolventes contextuais e transacionais e o ambiente interno de uma organização. O recurso a esta matriz permite averiguar se existe um correto ajustamento entre os pontos fortes da organização e oportunidades de mercado e, simultaneamente, ver quais são os pontos fracos e transformá-los em pontos fortes e as ameaças em oportunidades. Em relação aos elementos da matriz SWOT, a análise do ambiente interno de uma organização tem o intuito de dar a conhecer quais os pontos fortes e fracos dessa organização para, quando conhecidas as oportunidades e ameaças do ambiente externo, se tire partido dos pontos fortes e melhor os pontos fracos. Os pontos fortes e fracos são analisados face à concorrência, isto é, como referência a terceiros. Por exemplo, não faz sentido dizer que eu sou o melhor em determinada área se não existe um concorrente direto à minha atividade. A seguir vamos dar alguns exemplos de pontos fortes e fracos que podem ser considerados por uma organização. Competências, recursos humanos, imagem perante os clientes, tecnologia, capacidade de inovação, competências de marketing, capacidade financeira para novos investimentos, resultado nos últimos anos, competências em áreas-chave, custos operacionais, gestão da organização. Já no campo do ambiente externo, uma oportunidade são as variáveis cuja evolução é positiva para o desenvolvimento de uma estratégia. Podem ser áreas potencialmente atrativas para o crescimento e aumento do desempenho de uma organização. A este ponto, convém ter noção e saber distinguir uma oportunidade de mercado e uma oportunidade para a organização. Nem sempre uma oportunidade de mercado é uma oportunidade para a organização. Quando surge uma oportunidade de mercado, nem todas as organizações, naquele momento, detêm os requisitos necessários para aproveitar essa oportunidade. As oportunidades podem surgir, por exemplo, pela própria evolução do mercado, melhoria das condições económicas, entre outras. Por outro lado, surgem aspectos negativos no ambiente externo que podem ser ameaças para a organização. Traduzem-se em desafios que a organização tem de ultrapassar. Estes podem ser resultados da mudança de comportamentos dos clientes, surgimento de novos produtos, alterações legislativas ou outros. Deixamos aqui uma lista de situações que, dependendo, podem ser oportunidades ou ameaças num determinado contexto para uma organização. Aceleração do ritmo do mercado, entrada de novos mercados, alargamento da linha de produtos, alterações demográficas, alteração dos custos, necessidades dos consumidores, políticas governamentais, ciclos económicos.
Vamos então ao exemplo prático. Suponha que existe uma empresa que personaliza brindes online. Existe há pouco tempo e recorre de uma matriz SWOT para criar um plano de estratégia. Quanto aos pontos internos, pontos fortes. Contrato com uma transportadora. Forte presença de redes sociais. Pontos fracos foram identificados, o fraco atendimento ao cliente e não tem site próprio. Na análise externa, como oportunidade foi identificado novos fornecedores com melhores preços e o crescimento económico. Já nas ameaças foi identificada a concorrência com preços competitivos e a facilidade de entrada de novos concorrentes. Apesar de ser recente e já ter criado um plano de distribuição dos produtos eficaz e forte presença nas redes sociais, o seu atendimento ao cliente pode ser melhorado e não dispõe de site próprio. Deve ter atenção à concorrência devido a estarem sempre a fazer promoções e também ter atenção a ser um mercado em que é fácil surgir novos concorrentes. Terminamos por hoje. Relembrando o que se falou. Começámos pela ferramenta de gestão Matriz SWOT. Passámos pelos elementos da Matriz SWOT e, por fim, demos um exemplo prático. Passem no nosso site e tentem preencher o nosso questionário aferindo os conhecimentos adquiridos hoje. Até breve!